Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos aqui para trazer uma palavra para você da parte de Jesus, né, que eu quero trazer para você hoje e dizer que Deus colocou algo no meu coração, colocou uma palavra no meu coração que fica lá em Marcos. Eu vou dizer aqui o texto. Só um momento, viu? Tá certo, pessoal? Só um momento. Marcos, versículo 25 ao versículo 29. E o tema que a gente vai trazer, desculpe não falar logo no começo, mas o tema que a gente vai trazer agora na pregação é a mulher do fluxo de sangue. Jesus quer dizer para você como ele pode trazer a cura de uma doença para a sua vida. Como ele quer trazer a cura de uma doença para a sua vida. Será que ele só quer lhe curar e nada mais? Ou ele quer algo mais de você? Então a gente vai ver para você, vai ver aqui o que Jesus quer da sua vida, da sua pessoa, para que ele realize a cura. Na verdade, ele quer o seu coração. E eu vou dizer como você deve dar o coração, o seu coração a Jesus. Vamos ler o texto. Diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, até o versículo 29. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Veja só, essa mulher, ela teve fé, tanta fé que ela sabia que se só se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada daquela doença. Então, se você, ou agora, enquanto eu estou pregando aqui, falando para você, ou depois do vídeo, quando você for pedir, estou dizendo como praticar, para botar em prática essa pregação aqui para você. Quando você for pedir a Jesus a cura da sua doença, hoje, ele pode curar você imediatamente. Isso vai depender, eu não sei, não posso dizer nada. Pode curar depois, pode curar e pode curar amanhã. Eu não sei, vai depender da vontade de Deus. Mas uma coisa eu sei, que você tem que pedir com fé. Tem que pedir acreditando que aquilo realmente vai acontecer na sua vida. E aquela mulher, ela só tocou na veste de Jesus e acreditou que ia ser curada, e foi. Ela acreditou que nem precisava falar com ele, que já ia ser curada. Você tem que ter fé, acreditar mesmo. Mas como eu estava dizendo, o que Jesus quer de você? Jesus quer o seu coração. Você que já é evangélico, você ou evangélica, você homem ou mulher, você que já entregou sua vida a Jesus, ele quer obediência à sua palavra. Ele quer não somente que você o aceite,
Ou melhor, desculpe. Ele não quer somente que você seja curada ou curado, curado ou curada, mas que você, depois disso, obedeça a palavra. Por quê? Jesus chegava nessas pessoas que que eram doentes e que ele ia curar, ele dizia, vai, sempre ele dizia no final, vai e não peques mais. Por quê? Porque, se eu não me engano, numa passagem, pode ser acometido de um mal pior, ou seja, de uma doença pior. Você vai, é curado por Jesus ou é curada por Jesus, você vai e cai no pecado, faz tudo o que não deve, não vive uma vida consagrada ao Senhor. E o que acontece? Adoece de uma doença ainda pior. Pode acontecer isso, você adoecer de uma doença ainda pior do que a que você estava. Caso você não busque a Deus como deve ser buscado, que é em santidade e negando a si mesmo todos os dias, botando em prática a palavra de Deus todos os dias na sua vida, praticando, obedecendo. E muita gente tem dificuldade de entender, por exemplo, a palavra. Esses vídeos que estamos trazendo aqui no canal, nós vamos até mesmo a partir de agora para frente, ensinando também como praticar certas pregações que a gente está falando para vocês. A gente vai dar a dica de como praticar. Às vezes é só uma instrução, às vezes é só pregação sem a prática, vamos dizer assim. Só instrução. Por quê? Vou te explicar agora. Eu aprendi ontem que o ouvir da palavra não é a prática da palavra. Se você ouve a palavra e não pratica, e não põe em prática o que você escutou, não botou em prática nada, não teve prática nenhuma. Ouvir a pregação não é a prática da palavra. Ouvir é só para se instruir na palavra. Então eu aprendi isso. Antes eu pensava que era, vamos dizer assim, é a prática pela metade, vamos dizer assim. Falar bem simples para você entender. Era como se fosse uma prática parcial. Ouvir a pregação e não pôr em prática, fosse uma prática parcial. Mas não, você não está botando em prática. Mas como você está me ouvindo e não está botando em prática, não está em prática ainda, quando eu disser o que você pode fazer para botar em prática em algumas pregações, você vai, assiste, entendeu, quer pôr em prática, bota em prática na sua vida diariamente. Vai botando em prática. Tá certo? A gente vai fazer isso. Como eu estava dizendo, como você pode buscar a Deus nesse vídeo? Você pode fazer uma oração, né, como essa mulher, que ela teve fé só em tocar nas vestes de Jesus. E ela foi curada. Você que está com aquela doença antiga, uma doença que você quer muito ser curado, mas enfim, não pôde ser curado de alguma maneira. Até tá impossível para os médicos curar a sua doença. Peça a Deus em oração durante esse vídeo mesmo, ou você quando terminar o vídeo você faz a sua oração, mas acreditando que vai ser curado. Mas uma coisa eu quero dizer, não adianta só você ser curado da sua doença e voltar para as mesmas práticas e, enfim, e não levar a Deus a sério. Não, vamos dizer assim, praticar o que a palavra diz. Não viver em obediência. Isso eu estou dizendo para a pessoa que é cristã, que é a pessoa que
já aceitou a Jesus como um Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, creu que Deus o ressuscitou entre os mortos, essa pessoa que já aceitou o Evangelho. A pessoa que não aceitou o Evangelho, antes de pedir a cura, se você quiser pedir a cura, pode pedir, mas o mais importante para você é você aceitar a salvação de Jesus na sua vida. Como você pode fazer? Você deve orar, se arrependendo, dizendo, reconhecendo que é pecador, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, a Jesus, e dizendo que aceita Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, e também que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele ressuscitou um dia dentre os mortos, até porque esse Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é ele mesmo, porque ele é o Filho, ele é o Pai, como ele disse, eu e o Pai somos um, ou seja, é ele mesmo. Fazendo o papel de ele, fazendo a pessoa do Filho, e ele faz a pessoa do Pai. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, e pede a sua salvação a Jesus, a pessoa que não tem, e depois você pede a cura. Eu não posso dizer assim, vai acontecer a cura, é entre você e Deus. Mas se você duvidar que não vai acontecer, aí que não acontece mesmo. Você tem que acreditar que vai acontecer realmente a cura, e vamos supor que não aconteceu agora, continua praticando a palavra e vai pedindo a mesma oração, a mesma cura. Eu creio que um dia Deus vai te curar assim da doença que você tem. Então é essa a palavra que eu queria trazer para vocês, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.